Hoje, 13 de novembro, é o Dia Mundial da Gentileza. A ideia de criar uma data dedicada aos atos de gentileza surgiu em 1996, super recente, numa conferência em Tóquio, no Japão. O movimento internacional por um mundo mais gentil foi oficializado no ano 2000. A gentileza é contagiante e inspiradora. Já transitou por músicas de Marisa Monte e Gonzaguinha em homenagem a José Datrino, mais conhecido como Profeta Gentileza. Datrino, depois de um trágico incêndio em um circo no início da década de 60, dedicou a vida a colorir pilastras com palavras gentis e distribuir flores e amor pelas ruas do Rio de Janeiro. Ele dizia que gentileza gera gentileza. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto a você no mundo se é mais inteligente o livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Mas afinal, o que é gentileza? Na cultura tradicional, o que entendemos por gentileza? A repórter Cissa Soriano foi às ruas para saber. O que é uma atitude de cavalheirismo, de gentileza com a mulher, por exemplo? Tem várias hoje em dia, né? Desde um restaurante até em casa mesmo, ajudar no serviço, tudo. Em casa, tudo. Eu acho isso, E no restaurante faz o que o cavalheiro? Cadeira, ajuda a servir, sei lá. Tem tanta E o que... coisa simples, no carro, para abrir uma porta. Levar a criança, carregar a criança. Carregar o bebê. Agora, na sua opinião, o que não deixa de ser cavalheirismo e passa a ser machismo? Quando o marido em casa não ajuda em nada, assim. Eu vi que ele puxou a sacola da sua mão para carregar. Isso é cavalheirismo, gentileza? Sim. O que mais é cavalheirismo e gentileza? Tem muita coisa, né? Tem bastante coisa. Por exemplo? Ele diz que é abrir a porta do carro, mas eu acho que é o mais simples, né? O que eu tento fazer por ela é, me colocar mais no lugar dela, né? Então, eu cuido mais da minha filha, cuido da casa, porque como ela trabalha bastante, eu que acabo ficando mais tempo em casa, eu que faço tudo. Eu tento ser pra ela o que eu queria que ela fosse pra mim, então é o que eu faço, pelo menos. Pois é, parece que existe um pouco de confusão em relação ao que é gentileza e o que é responsabilidade compartilhada. E mais ainda, qual é o limite entre a gentileza do cavalheirismo e o machismo? Para a gente conversar sobre isso, falar sobre as relações da arte com a gentileza, estamos com a Ilana Taia, arte educadora, e as bailarinas Aline Akemi e Mariana Franco, do grupo Tango Entre Mulheres. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Eu queria começar com a Ilana para explicar um pouquinho sobre essa relação. Existe uma linha tênue, então, que divide o cavalheirismo do machismo, a gentileza do machismo, né? Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Primeiro que a ideia de cavalheirismo, ela parte de um pressuposto romântico, né? Um contexto onde que essa ajuda, esse auxílio, ele parte de um interesse de galanteio, sim, né? E não, honestamente, pelo fato de ajudar, né? E Há um interesse. Sim, existe um interesse por trás e específico, né, historicamente, do homem para a mulher. Então, a gente já estabelece uma relação, né, heteronormativa e, além disso, ela parte de uma ideia de que a mulher ela é insuficiente em alguns sentidos. Então, por exemplo, a gente é menos forte, né? A gente é menos inteligente, tem menos capacidade financeira, ideias, né, que são estruturais, históricas, que fazem de fato a gente se sentir inferior e menos potente, né? E aí é onde cabe esse espaço que a gente deseja, o cavalheirismo, porque a gente entende que a gente precisa desse auxílio, né, desse preenchimento masculino para poder ter condição de fazer as coisas, né? E muitas vezes isso acontece em espaços que de fato a gente não necessita disso, né? É um pressuposto que não é só uma ideia, né? Assim, não é uma ajuda de fato. Ela parte dessa falta, né? Dessa impotência de algo que o homem vem para suprir.
E a gentileza, ao contrário disso, ela parte de um espaço que, além de não ser de um para o outro, né, eu vejo como uma rede de atravessamentos, que ao mesmo tempo que eu posso te dar um auxílio, você vai me dar um auxílio, e que parte, não dessa falta, mas que parte de uma potência, de reconhecer quais são as minhas possibilidades de auxílio, o que eu tenho para oferecer para o outro, né? Tenho um amigo que entende de computador, eu não entendo nada, e aí eu chamo ele para me ajudar, e aí depois também em outro momento eu vou ajudar alguém que não necessariamente vai ser ele, né? Mas trabalhar essa rede de auxílio, porque quando a gente fala, não queremos cavalheirismo, parece uma coisa assim, então não vou fazer mais nada. Na verdade, é ampliar essa possibilidade para além das relações românticas e para além do homem, da mulher, e não nesse sentido de que a gente é insuficiente em certas coisas, mas que a gente é muito potente e que a gente pode trocar essas potências, né? Se auxiliar. Bacana, sim. Agora, que a gente já ia passar para as meninas, mas me ocorreu o seguinte: enquanto houver uma enorme diferença salarial pelo mesmo trabalho executado, não fica difícil essa questão da gentileza, do cavalheirismo? Quer dizer, a gente, já nesse patamar, a gente está abaixo. Como é que resolve Você diz, isso? por exemplo, se a gente vai sair para jantar e aí já tem... Inicialmente a gente já parte de salários diferentes, como que a gente divide isso igualmente, né? E que aí que está talvez nesse espaço de reconhecer potências, até porque tem relações onde a mulher ganha mais, tem relações que não são homens e mulheres. É que na verdade não tem que ter algo em troca. O cavalheirismo ele pressupõe que algo em troca, então a gentileza não, né? Então se ele quer pagar, pode sim pagar, desde que ele não queira nada em troca em relação a isso. O cavalheirismo ele já paga com interesse. Então eu acho que é essa a grande diferença. A grande diferença e o grande perigo, na verdade, Sim. do cavalheirismo, porque a ideia de que eu te dou uma recompensa é a mesma ideia que parte de uma punição também. Então, por exemplo, eu te levo para jantar, eu vou pagar, eu vou ser cavalheiro, vou fazer todas as coisas para você, e em troca eu já estou esperando um comportamento seu, que se você não supera essa minha expectativa, eu tenho o direito, né, nessa lógica, de te dar um açoite que pode de não ser gentil, de na não verdade. ser gentil, né? E aí no nosso caso da dança, que a gente trabalha com a dança, estudam na dança, é a dança que é a dama rebelde, que a gente chama, que é a dama que não responde da forma que a gente espera, então a gente nem chama ela para dançar. Né? Agora, meninas, tango entre mulheres é muito diferente? Explica aí. Não é muito diferente, é o tango, só que dançado entre mulheres, mas é a mesma coisa que se dança homem com mulher, ou pode ser dançado homem com homem também. Sim. E partiu da ideia de realmente acabar com esse estereótipo, com isso criado, de que tem que ser um homem com uma mulher. Foi daí que surgiu a ideia de fazer o tango entre mulheres? Ou é só vontade? Eu queria dançar com a minha amiga e beleza. Olha, nos bailes de dança de salão e de tango, muitas vezes você vê um monte de mulher sentada esperando para dançar, porque tem muito mais mulher dançando do que homem. E aí as mulheres ficam lá sentadas esperando, ou então elas contratam alguém para dançar só com elas. E a gente se dizia, mas por quê? Se tem um monte de gente sentada esperando para dançar, por que a gente não pode dançar juntas? Que quer dançar e não dança porque tá nesse lugar passivo. Não, eu tenho que esperar você vir me tirar para dançar. Não faz sentido. Então, essa foi uma das motivações. Além disso, o ambiente tradicional da dança de salão, ele é um ambiente heteronormativo, é um ambiente onde a maioria das pessoas que não seguem com a heteronormatividade, pessoas LGBT ou enfim, qualquer outra descendência disso, digamos assim, muitas vezes não se sentem acolhidas. Então a gente queria fazer um ambiente de acolhimento para as mulheres que por qualquer motivo não se sentissem acolhidas nesse ambiente padrão, pudessem vir e dançar entre si e aprender. Causa estranheza? Causa. Costuma causar. Em alguns casos, geralmente quando são mulheres, falam, nossa, que legal, eu não sabia disso. E em alguns casos, alguns homens, ai, mas vocês não estão discriminando? Por que eu, que sou homem, não posso fazer a aula de vocês? Então, tem as duas coisas.